Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande Deus, eterno Pai, Criador do Universo, ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a sabedoria. Te damos graça por mais uma noite que o Senhor nos concedeu, pelo teu favor, por tuas misericórdias que são a causa de nós sermos consumidos. Obrigado por essa noite, por despertar e por estar aqui sentado com meus irmãos e amigos, para mais uma vez abrir a tua palavra. E ao abri-la, queremos pedir que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que só nós possamos ser os teus instrumentos aqui nessa terra para receber e transmitir. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Para os que não vieram, não estavam presentes nesse estudo, nós estamos estudando hoje, se não me engano, o quarto, quinto estudo. Estamos estudando aqui as 7 igrejas da Ásia, né? As cartas que Jesus mandou. E João estava em Patmos, lá exilado, recebeu essas visões e escreveu essas cartas. São cartas históricas proféticas de 7 períodos que a igreja passou, desde a sua fundação, lá no ano 27, quando Jesus foi batizado. Então, ele escreveu essas cartas porque ele conhece o futuro e sabia o que a igreja ia passar. Então, começando aí pela igreja de Éfeso, nós entendemos que foi a igreja pura, verdadeira, os ensinamentos do Senhor, e foi uma igreja vitoriosa, né? Pelo século, ali, 3.000 pessoas, no Pentecostes, 5.000, depois 6 milhões no meio do século. Então, a igreja avançou, e com esse crescimento, ela conseguiu alcançar todo mundo antigo naquela época. O apóstolo Paulo está lá em Colossenses 1, verso 23. Né? Mas só que esta igreja, esse período, ele ia passar e viria as grandes perseguições que é a igreja de Esmirna, né? Que corresponde ao cavalo vermelho. Aí, depois de Esmirna, a perseguição veio forte para a igreja. Estudamos na carta a essa igreja que foi uma tribulação de 10 dias, 10 anos, os mais horrendos da história do povo de Deus, mas foi uma igreja vitoriosa, e para essa igreja não havia nenhuma reprovação para ela, apenas elogios e dizer que ela tinha pouca força, porque uma igreja que não tinha sacerdote, não tinha soldado, apenas vencia pela palavra do Senhor, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, foram mártires que foram assassinados, né? Ali pela fé em nome do Senhor. Então, como a igreja cresceu bastante, isso começou a ameaçar o Império Romano naquela época. Aí, depois dos 10 dias de tribulação, veio o divisor de águas, que foi o Edito de Milão. Quando o imperador Constantino subiu ao império, ao domínio, tirou alguns imperadores de circulação naquela época, era Maximiano, Galério e Diocleciano, que desencadeou essa perseguição horrenda aos cristãos da igreja de Esmirna, os 10 dias. Ele agora passa a dominar o mundo. E ali ele assina o Edito de Milão, dando tolerância, ele passa as perseguições, derruba os templos pagãos e se diz cristão, né? Nessa época, a igreja, eu comentei a semana passada, que a igreja praticamente se vendeu, porque Constantino foi um bom político, e com a sua estratégia, ele conseguiu colocar o paganismo em igualdade com o cristianismo, né? Então, a igreja praticamente entrou em apostasia, e algumas doutrinas, elas foram entrando sutilmente, houve algumas concessões, e Constantino foi o divisor de águas nessa época. Então, a igreja praticamente se corrompeu. Ou seja, o Estado e a igreja nunca deram certo e nunca vai dar certo. Aprendam isso. Nunca dá certo a igreja e o Estado. Sempre deu errado. E futuramente vamos ter isso aí. A igreja e o Estado novamente para perseguir o cristianismo. Certo? Então, saindo da Guerra de Pérgamo, que foi uma época de compromisso com o Estado, de casamento, que houve com a igreja e com o Estado, a gente vai para Tiatira, que é o quarto período da igreja. Em Tiatira, a gente vê uma igreja totalmente corrompida, mas ali haviam pessoas que não participavam dessa corrupção, dessas atrocidades, e isso ocorreu na Idade Média, a Idade Escura, a Idade das Trevas, onde a Bíblia foi tomada das pessoas, as pessoas não tinham acesso na sua língua, e era o único mundo, juntamente com o Estado, começou agora o cristianismo perseguir o cristianismo. Então Deus foi lá levantando lá de dentro pessoas que começaram a estudar a Bíblia e viram muitos erros que a igreja ensinava. Ela achava que só ela tinha o direito de interpretar a palavra de Deus, e isso não é verdade. Deus deu a Bíblia, a sua palavra, para que as pessoas lessem, né? Porque a palavra ela liberta. Você conhece a verdade, ela liberta você. Então, isso aqui não deu uma pessoa específica para comandar, não.
deu aos evangelhos, deu à igreja, para que propagassem tudo. Então, a igreja corrompeu, aí veio a Inquisição papal, e a igreja matou. Isso é uma verdade nua e crua, a gente não pode negar isso. Então, em nome de Deus, muitos foram mortos. Na época da Idade Média, conta alguns historiadores, cerca de 150 milhões perderam a vida pela mão do chifre pequeno, né? E chegaria uma época em que haveria uma reação contra tudo isso. Então, os pré-reformadores, muitos foram mortos, e vieram os reformadores, inclusive Martim Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros. Tá? E hoje a gente vai entrar na igreja de Sardes, que é uma igreja reformada. Ou seja, a escuridão das trevas não poderia ficar muito tempo, porque Deus tinha pressa de que as suas verdades que ficaram ocultas lá atrás viessem aos poucos. Eu falei assim para vocês que já pensou, depois de mais de milênios de erros, a igreja fala assim, ó, nós erramos. Aí isso aí seria um baque para a sociedade. Então, isso não vai acontecer, né? João Paulo I tentou fazer isso, não deu certo, ele foi assassinado pela máfia, porque são milênios de ensinamentos errôneos, né? Mas Deus foi chamando aos poucos. Então, cada ser humano, cada sacerdote que veio lá, veio de aqui, não veio de fora, veio de dentro da igreja mesmo. Então, essas pessoas despertaram pelo Espírito Santo para investigarem a palavra de Deus. John Wycliffe mesmo traduziu a Bíblia para a sua língua inglês e foi excomungado pela igreja. Ele morreu, não foi levado à fogueira, mas depois de 40 anos do seu sepultamento, a igreja exumou os seus ossos, julgou Wycliffe depois de morto e queimou na fogueira esses ossos. Então, assim, coisas bárbaras que aconteceram na história e muita gente não tem conhecimento disso, certo? Então, aos poucos, Deus foi chamando os pré-reformadores e chegaria um tempo em que se daria início à reforma protestante, que foi o segundo divisor de água da história da igreja. E temos o terceiro também, né? Vamos comentar lá adiante, que foi a Revolução Francesa no século XVIII, que foi também um divisor de águas, e que nós herdamos muitas coisas que aconteceu lá, está até nossos dias entre nós, tá bom? Mas antes de entrar no assunto de Sardes aqui, eu vou contar a vocês aqui rapidinho uma coisa que aconteceu, uma história que aconteceu, e que realmente chamou a atenção do mundo, e principalmente da cidade do Chile. Vocês lembram que no dia 5 de agosto de 2010 houve um terremoto ali no deserto do Atacama, ali na mina de San José. E a mina desabou, e nessa mina, era cerca de 700 metros de profundidade, ficaram 33 mineiros ali presos. Vocês conhecem a história. Então, agora, as pessoas que estavam em cima não sabiam se eles haviam morrido, né? E estavam embaixo, lá dentro, um reduto lá, um lugar seguro, mas não tinham como sair de lá. Então, a preocupação deles, será que eles iam conseguir sair, os 33 mineiros salvos dali dentro? E agora começou o grande movimento, armaram ali acampamento, né, para tentar tirar essas pessoas lá de dentro, né? E passaram 17 dias e sem nenhuma comunicação com o mundo exterior. E eles lá dentro só tinham uma reserva de bateria nos seus capacetes e havia ali um atum e alguns biscoitos para eles comerem, né? E eles ficaram mantidos 17 dias com meia colher de atum e meio pedaço de biscoito para homens braçais, não seria fácil, né? Para eles se sustentarem ali. Então, ficaram nesses dias ali, privados de alimentos, né? E na escuridão. A luz ia acabar, a bateria ia ficar escura. E depois de 17 dias, com toda a tecnologia, vieram ajuda de outros países também, e conseguiram colocar uma fenda, uma sonda, e essa sonda conseguiu perfurar as rochas, e quando chegou lá onde eles estavam, eles conseguiram, através dessa sonda, colocar um bilhete. Estamos bem. E esse bilhete subiu, e naquela sonda eles começaram a mandar alimentos para eles ali dentro. E ficaram ali 69 dias aguardando o salvamento, na escuridão, nas trevas, né? O que aconteceu? Depois de 69 dias, as pessoas que estavam para salvar esses 30 mineiros
enviaram uma cápsula chamada Cápsula Fênix 2. E quando essa cápsula rompeu 700 metros de rocha, para a alegria de todos que estavam lá dentro, né? E para a felicidade de todos que estavam na superfície, os meninos foram trazidos de um a um, porque só cabia uma pessoa na cápsula, e foram chegando à superfície. Bom, uma coisa interessante aqui, porque eu estou estudando essa história com vocês, para ilustrar o tempo que a igreja viveu nas trevas, na escuridão da Idade Média, e que Deus foi chamando essas pessoas, está em Daniel 12, verso 4, que o saber ia se multiplicar, e Deus ia chamar essas pessoas para, aos poucos, não de vez, virem estudando a sua palavra e trazendo à tona os ensinos que foram dados desde o princípio, que foram abandonados durante esse tempo todo. Então, não veio de vez, veio aos poucos. O que aconteceu? Os mineiros, para chegar até a superfície, tiveram que usar óculos escuros, porque ficaram 69 dias na escuridão. Imagine você, se eles chegassem lá sem os óculos, o que aconteceria com eles? Ficariam cegos, né? O impacto da luz é muito forte. Então, usaram esses óculos, cada um. E quando chegou à superfície, ainda abraçando seus familiares, ficaram lá com esses óculos, usando até se acostumar com a claridade. E aí, então, eles tiraram e puderam viver naturalmente, né? Com a luz do sol, a luz do dia. O que eu estou dizendo aqui é uma comparação com o que nós estudamos hoje. Chegou um momento na história em que houve uma reação de algumas pessoas contra a Igreja Católica. Porque a Igreja vetou o conhecimento para muita gente. Falei com vocês semana passada aqui, nós temos mais de 100 anos de atraso em conhecimento, porque tudo isso é inventado por ela. Então, vamos hoje estudar sobre Sardes. Vamos ver o que Jesus falou para essa igreja, para esse período da igreja, da história da igreja. Qual o conselho que ele tem para ela, qual a reprovação que ele tem para ela. E vamos voltar para a história, para a gente ver o que realmente aconteceu lá em Sardes, tá? Se quiser, pode colocar aí, tá? Depois eu vou ler um trecho aqui daquele escritor chinês, o que ele fala sobre Sardes. E depois vamos ver alguns livros aqui e vamos ver o que aconteceu com a Contra-Reforma, né? Porque a Reforma veio, mexeu com a igreja e a igreja não quis ficar para trás. Então, o único método que ela entendeu que poderia fazer contra a Reforma protestante era a Contra-Reforma. E a gente vai, nessa manhã, entender um pouco o que foi a Contra-Reforma, o que eles usaram, quais os instrumentos que usaram para isso, tá? Vamos lá. Primeiro toque, vamos lá. Sardes. Pode passar, Ciro. Vamos para Sardes aí. Pode passar. Aí está as vindas da cidade de Sardes, né? Ainda lá na Ásia Menor, algumas... Não existe mais essa cidade, né? Vocês que é a única cidade que existe ainda das 7 igrejas da Ásia é a igreja de Esmirna, que hoje tem o nome de Esmirna. O resto, todos já desapareceram na história, não existe mais, só algumas ruínas. Pode passar, Ciro. Então, assim, Sardes considerava-se inexpugnável, pois estava sobre uma elevada montanha. No costume, antigamente, algumas pessoas faziam uma cidade no alto, porque era de maior proteção contra seus inimigos, né? Era mais fácil você ir lá de cima, atacar os seus inimigos, e a proteção realmente era muito importante. Então, ela se considerava como inexpugnável, pois estava sobre uma elevada montanha. Pode passar, sim. Creso da Lídia foi um rei famoso por sua riqueza, e escolheu a capital, a antiga Sardes, como capital do seu reino. Inclusive, Ciro, o rei Ciro, né? Quando fala em Sardes, você pensa que está lá no futuro, não. Desde aquela época, o rei Ciro dominou essa cidade, invadiu seus muros e conseguiu dominar ali a cidade de Sardes, né? O rei Ciro. Pode passar, Ciro? Então, diz que as primeiras moedas foram cunhadas ali em Sardes. Outro toque. Vamos ver a época. Ela corresponde aqui o período da igreja do século XVII e a primeira metade do século XVIII. O que aconteceu, gente? Pode dar um toque em si, olha. A verdade bíblica começou a abrir caminho por meio dos reformadores. Olha, Deus, pode passar assim, Deus começou a agir de forma direta, né? Através dos reformadores. Vieram os pré-reformadores, que deram o seu primeiro pontapé para a Bíblia, e veio os reformadores, que chamou a atenção do mundo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que eu
Espírito diz às igrejas. Pode passar. Vamos ver agora as características dessa igreja. Olha o que Jesus fala para ela. Ao mensageiro ou ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A gente sabe que os 7 Espíritos quer dizer o quê? Uma plenitude de Deus, de Cristo, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e compreende tudo ao mesmo tempo, né? E das 7 estrelas, que são os 7 mensageiros, correto? Estrelas são mensageiros. Conheça as tuas obras, gente. Por exemplo, eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na frente do meu Pai. Meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque, portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Pode passar. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois serão dignas disso. Você lembra de Tiatira? Lá havia também pessoas que não se contaminaram, né? Daquela doutrina de Tiatira. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei seu nome da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ver agora a reprovação para essa igreja que pode passar. Conheço, olha, as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que ele quer dizer com isso aqui? É que a reforma protestante foi um divisor de águas, realmente. Mas, na realidade, a reforma protestante do século XVII, século XVI, ela não consolidou todos os ensinamentos da Bíblia. Lutero foi um homem para a sua época. Calvino foi um homem para a sua... Então, a luz que ele recebeu foi para aquele momento da história. Mas luz viria lá na frente. O que aconteceu? Com a morte de Lutero, Calvino e os reformadores, tudo que eles haviam ensinado, né, que devia dar sequência para concluir o que Deus realmente queria em questão de ensinamentos e doutrinas, ficou parado ali, estagnado. Ou seja, a reforma tinha nome de que estava viva, mas no instante estava morta. Por quê? Em Lutero e os reformadores parou, as pessoas não deram sequência para isso. Essa foi a reprovação que Deus mandou para Sardes. Pode passar assim. A igreja de Sardes repousava sobre o seu saudosismo, né? Ou seja, vivia pela espiritualidade passada. Seus membros fundadores haviam sido grandes evangelistas. O que está dizendo aqui? Que Lutero e os reformadores foram grandes evangelistas, mas que ela vivia sobre o seu saudosismo. Por exemplo, eu conheci isso aqui foi bastante. Não precisa aprender mais nada. Correto? Então, você estudou a palavra de Deus, achou que isso aqui é bastante. Não. O conhecimento, ele é progressivo. A Bíblia, o ensinamento é progressivo. As profecias são progressivas. Então, por exemplo, tem coisa aqui, que muito tempo atrás eu não entendia. Então, eu só vim entender, pela graça do Senhor, quando esses acontecimentos já aconteceram. Então, para você, assim, tem coisas que você estuda, você entende daquela forma, lá adiante, o que você estudou aqui, o que você pensava que era, não é mais. Ou seja, Deus abre um outro leque, né, para a gente poder compreender o que realmente seria. Por exemplo, na época de Isaac Newton, você aqui o livro dele, que ele escreveu muitas coisas daquela época, né, muitas verdades que ele entendeu, mas muitas coisas que ele entendeu foram da época dele. Então, o conhecimento ele veio passando com o tempo, e quando chegou em Sardes, que deveria chegar assim ao conhecimento pleno, não chegou. Ela ficou estagnada, né? Igual os discípulos, quando os discípulos estavam vivos, eram eles que seguravam a bandeira da verdade. Morreu os discípulos, o primeiro amor foi deixado de lado, né? Os ensinamentos, ok? Pode passar, Ciro. Vamos lá. Então, aqui, né? Vamos dar um toque aí. Elogio para ela. Umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Sempre falei a vocês que o povo, Deus sempre teve pessoas em todo o tempo, em meio da apostasia, em meio da corrupção,
pessoas que não se vendiam e não se compravam. E a recompensa para ela, que está no próximo slide, ele diz assim, ó, Jesus estava dizendo, se você acordar e retornar à vitalidade religiosa, olha só o que está dizendo aqui, ó, e você acordar e voltar à vitalidade religiosa que foi ensinada, né, que já possuiu, não apagaria o seu nome do livro da vida. Certo? Ok. Muito bem. Agora, eu vou ler com vocês aqui o que o chinês falou com respeito a Sardes. Ele fala aqui o seguinte, ó. A partir da Tiatira, surgiu uma reação contra a falta de acesso à palavra de Deus. Com isso, houve a reforma protestante, né, que deu origem à igreja de Sardes. O nome Sardes significa restauração. Ou seja, o objetivo da reforma era restaurar a igreja uma condição de normalidade. De fato, muitos itens importantes foram restaurados, como a verdade sobre a justificação pela fé e o acesso a todas as escrituras, sem nenhuma intermediação entre o homem, os homens e Deus. Infelizmente, essa restauração não foi consolidada. A igreja em Sardes representa uma situação do cristianismo em que alguns se apegaram às suas doutrinas particulares, instituindo grupos fundamentalistas que enfatizaram mais determinados ensinamentos bíblicos. Por outro lado, existem os grupos que enfatizam o poder do Espírito Santo de efetuar curas, milagres, dando-se pouca atenção aos demais ensinamentos. Olha só. Atualmente existem inúmeros grupos de ambas as vertentes. A situação, aparentemente, agrada a todos os filhos de Deus, pois quem não se adapta à linha teológica, adota outra. Mas precisamos ver qual foi a palavra do Senhor para a igreja nessa condição. Pois as tuas obras, de que tem nome de que está vivo e estás morto. Gente, deixa eu ler agora um pouco do livro de Lutero aqui, sobre Lutero. Você sabe que Lutero foi um divisor de águas e em 2017 o mundo comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. Em 1511, 1513, mais ou menos, por aí, Lutero, que era um monge, né? Lutero, o pai queria que ele estudasse para ser advogado, e ele não quis ser advogado, ele se tornou monge. Né? E ele ficava lá no monastério, né? Mas algo chamou a atenção dele ao estudar a Bíblia. Né? Entre 1511 e 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos religiosos e amadureceu novas ideias teológicas. Nas epístolas do apóstolo Paulo, na Bíblia, ele encontrou uma frase que pareceu de importância fundamental para ele e para o mundo. Que frase foi que ele encontrou? O justo se salvará pela fé. Interpretando essa mensagem, ele concluiu que o homem, corrompido em razão do pecado original, só poderia salvar-se pela fé em Deus. A fé, e não as obras, seria o único instrumento de salvação. Graças e misericórdia divina. Depois de uma série de tensões, em 1517, deu-se um conflito decisivo que provocou o rompimento entre Lutero e a Igreja Católica. Dali saía o nome protestante. Então, 1517 foi uma data importante para a Igreja, né? Para Lutero e para o mundo, que foi um divisor de águas ali. Eu vou ler outro texto interessante aqui. E quando Lutero começou a expandir as suas mensagens, a Igreja tinha que tomar uma posição. Mas antes, olha o que aconteceu. Lutero, quando foi a Roma, ele foi a Roma tentar encontrar com o Papa, e quando ele entrou em Roma, ele se decepcionou muito, porque ele viu uma igreja corrompida, ele viu muita lascívia, muita indulgência, e ele realmente se desgostou com a igreja. Houve um rompimento, uma ruptura dele para com a igreja. Você acha que ele ficou calado? Olha só. O poder eclesiástico transformara-se num verdadeiro balcão de negócios. Estou aqui lendo um livro histórico. Não é nenhum livro de nenhuma denominação religiosa. Graças a Deus que o mundo secular
escreveu essas coisas para o nosso testemunho, para abrir os nossos olhos. Então, se eu usasse aqui um livro de alguma religião, eu estaria usando o ponto de vista dela. Então, estamos usando um livro históricos. Eu sou livro do chinês, porque também eu não conheço quem é esse chinês, mas são pontos que realmente, né? Então, você examina tudo e aquilo que é verdadeiro você retém. Então, olha só o que a história fala aqui, ó. Este livro é um livro escrito da história, né? Em um volume único. Ele fala o seguinte: o poder eclesiástico transformou-se num verdadeiro balcão de negócios. Vendia-se cargos e funções religiosas, relíquias sagradas e até perdões pelos pecados cometidos. As chamadas indulgências. Muitos representantes do clero desconheciam a religião, não cumpriam o celibato e tinham mulheres e filhos. A igreja afastava-se na prática dos ensinamentos que pregava. No início da Idade Média moderna, os ataques a essas práticas tornaram-se não apenas sistemáticos, como também públicos. Certo? As práticas defendidas pela igreja para se obter a salvação, as boas ações, as orações, o jejum, as peregrinações, a missa e outros sacramentos jamais haviam proporcionado paz de espírito a Lutero. O conceito de salvação pela fé parecia responder à sua busca espiritual. A fé, dada gratuitamente por Deus através de Cristo, proporcionaria a salvação. Com base nisso, Lutero concluiu que, por mais numerosas e necessárias que fossem as obras, as boas ações não teriam salvação, e é verdade. Segundo a igreja, certas pessoas iriam diretamente para o céu ou para o inferno, enquanto outras teriam a entrada no céu retardada por um período passado no purgatório. Essa espera seria necessária para que os que haviam pecado e as pessoas se preocupavam com o tempo com que poderiam ter passado no purgatório. O que aconteceu? A igreja fala sobre as indulgências concedidas pela igreja, reduziram esse tempo que você comprava, né, para reduzir o tempo de você entrar no céu. Os que oravam, compareciam à missa e realizavam boas obras, inclusive doações de dinheiro. A igreja recebia um indulto. Tais doações causavam má impressão de que as pessoas estavam literalmente comprando a sua entrada no céu, o que foi criticado por Lutero. Olha só que coisa. Em oposição aos escolásticos, né, como Tomás de Aquino, que defendiam as boas obras e o uso da razão para explicar Deus, Lutero afirmava que Deus proibia discussões sobre sua natureza. Realmente. Para ele, a fé não exigia informação e conhecimento, mas uma livre entrega não testada e desconhecida. Tentar alcançar Deus pela razão apenas conduzia ao fiel no desespero. Afastando-se o modelo escolástico defendendo a igreja, Lutero aproximava-se de Santo Agostinho por sua busca individual a Deus, a fé abnegada. Enquanto a igreja sustentava que só o clero, intermediário entre o homem e Deus, podia interpretar adequadamente a Bíblia, Lutero dizia que, para descobrir o seu sentido, não era necessária a ajuda de padres. Segundo ele, em questão de fé, não havia diferença entre padres e leigos. Todos podiam receber a sua fé diretamente de Deus. Que ele entendeu que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, eu não preciso de ir a nenhum clero, nenhum representante para ir falar com Deus. Ele nos tornou sacerdotes reais, nação santa, povo peculiar e excluído de Deus, que nos chamou das trevas para o que? A sua maravilhosa luz. Então, ele entendeu aqui que não precisava dessas coisas. Não precisava confessar seus pecados nem um sacerdote, né? E ele colocou ali na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses sobre justificação pela fé. Olha o que aconteceu aqui. Ele fala aqui, ó. 95 teses contra os intermediários. No outono de 1517, um monge por nome Tetzel viajava pela área próxima de Wittenberg, região de atuação de Lutero, vendendo indulgências. O dinheiro obtido destinava-se, em parte, à construção da Basílica de São Pedro, em Roma, e o restante
ao pagamento de dívidas contraídas pelo arcebispo local na compra de seu cargo com o Papa. Embora desconhecesse a segunda finalidade, Lutero irritou-se com as maneiras grosseiras como Tetzel e lançou um ataque à venda de diligências, afixando à porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses de educação pela fé. Lutero questionava a ideia da venda de indulgências por implicar uma prática corrupta e também por considerá-la frágil ao ponto de vista teológico. Como a salvação poderia ser conseguida por meio de obras, boas ações? No centro da argumentação de Lutero estava a convicção de que o homem alcançaria a salvação pela sua fé pessoal, marca de um senso de individualismo que dominava na época, naquele momento. Afirmava que o comparecimento à igreja, o jejum, peregrinação e as boas obras não assegurariam a salvação. As boas obras não seriam a causa da salvação, mas apenas o resultado. Gente, isso se espalhou. E ele foi chamado várias vezes à dieta de Worms para testemunhar contra, e ele foi. Ele foi. E ele falou assim, prove-me que estou errado. Se eu estiver errado, eu repudio os ensinamentos. Não tinha comprovado. Então, Lutero se livrou da fogueira. Quase que ele ia ser queimado. O que foi que a igreja fez? Aí agora a igreja tinha um problema sério a resolver. Os protestantes estavam crescendo, Calvino na Suíça, Lutero na Alemanha, e começou a se espalhar essa questão da justificação pela fé. Então, a igreja criou um sistema chamado Contra-Reforma. Olha o que aconteceu. Nessa Contra-Reforma, eles convocaram 2 padres jesuítas, não sei se vocês já ouviram falar sobre esses padres. Um era Luiz Alcazar e o outro era um padre chamado Francisco Rivera. Né? Qual foi o objetivo da Contra-Reforma? Né? Combater, segundo eles, as heresias da Reforma, que com certeza eles iam perder adeptos, certo? Então, olha só, a Contra-Reforma, ou Reforma Protestante, foi um movimento criado pela Igreja Católica, né, a partir de 1545, e que tem sido, segundo alguns autores, uma resposta à Reforma Protestante por Lutero. Né? Então, o primeiro ponto que ele fala aqui seria a catequização, né, por meio dos jesuítas, e segundo, reativação do Tribunal da Inquisição e a proibição de certos livros ali no Concílio de Trento, certo? Então, esses 2 padres foram chamados, eram espanhóis, jesuítas, e vieram para combater a Reforma Protestante, o título chamado Contra-Reforma. O que foi que esses padres fizeram? Eu tenho aqui minha mão os documentos, inclusive um livro que eles lançaram. O Luiz Alcazar lançou um livro. Vocês lembram quando eu cheguei aqui, logo no começo, eu falei a vocês que havia 4 formas de interpretação profética, para interpretar as profecias. Vocês lembram disso? Eu falei sobre o idealismo, que quase não se usa mais. Eu falei sobre o preterismo, vocês lembram disso? Falei sobre o futurismo e falei sobre o historicismo. Onde surgiram essas ideias? A história sempre comprovou o que aconteceu nas profecias. A profecia é uma história antecipada. Mas de onde surgiu o preterismo? Onde surgiu o futurismo? Foi exatamente na época de Lutero. Nessa época surgiu. Então, a Igreja Católica ela mandou esses 2 padres jesuítas e eles trouxeram na bagagem alguns ensinamentos. Para quê? Para que os protestantes tirassem a ideia de que a besta do capítulo 13 seria o Papa e a grande meretriz do capítulo 17 seria a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque até ali, naquela época, Lutero entendia que a grande meretriz de Apocalipse 17 era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a única forma, né, que eles encontraram foram chamar esses 2 padres. Aí, o que aconteceu? O padre Francisco Rivera, ele ensinou sobre o futurismo. O que é o futurismo?
ele passou a ensinar que o anticristo não era o Papa, não era o sistema, não era a Igreja Católica, e sim ia acontecer lá no futuro, certo? E o preterismo, ele passou a ensinar que, até tem aqui as datas, né, os séculos que o Luiz Alcazar ensinou, que sobre a besta, a meretriz é de Roma pagã para trás. Se referia sobre aquela Jerusalém, né? O Império Romano, né? A grande meretriz. Você tem ideia aqui, ó, o capítulo, ele fala aqui o capítulo 1 ao 12 se referia àquela Jerusalém. O capítulo 13 ao 19 se referia à conversão do Império Romano. Nessa visão, ele defendia que Roma era a grande meretriz. Apocalipse, verso 20, descreve as perseguições finais do anticristo, sendo ele César e Nero. O capítulo 21 e 22 descreve o triunfo da Nova Jerusalém, que é a sua Santa Igreja Católica. Então, Luiz Alcazar pegou todo esse livro do Apocalipse e jogou para o passado, inclusive dizendo que o anticristo, lembra que nós damos capítulo 8 aqui de Daniel, sobre o bode e o carneiro, que o anticristo foi Antíoco Epifânio. Como é que foi Antíoco Epifânio? Se o anticristo sempre viria depois de Jesus, não antes, e Antíoco Epifânio veio antes de Jesus, poderia ser o anticristo. O que Jesus vai ensinar estava no futuro. Então, pelo fato de Antíoco ter colocado no Templo de Jerusalém, ali, a estátua de Zeus, e ter sacrificado um porco no altar dos judeus, onde se matava o cordeiro que apontava o Messias que viria, foi uma afronta para os judeus naquela época. Só que Antíoco não destruiu o templo, ele apenas profanou o templo, coisa que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida por Tito e lá foi destruída ali sim. Houve a profanação, como também a destruição do templo. Então, ele pegou todo esse ensinamento aqui e jogou para o passado. Então, muita gente ainda crê que o Apocalipse não tem mais nada para estudar, que se passou, e não é verdade. Quem está acompanhando isso daqui, a gente vê que os acontecimentos, eles batem uns com os outros. O que foi que Luiz Francisco Rivera fez? Ele fundou a teologia do futurismo, né? Ou seja, tirando o foco da igreja, ele apontou o anticristo para o futuro, lá para o futuro. Então, conseguiu com isso ensinar as pessoas, né, que realmente o anticristo está no futuro. E outra coisa, passou a ensinar também que o terceiro templo ia ser reconstruído, né, reconstruído o templo de Jerusalém, e que o anticristo viria e reinaria ali, faria paz com Israel 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio se revoltar contra Israel. Onde encontraram isso? Encontraram na Bíblia. Pegaram um verso da Bíblia, que está em Daniel capítulo 9, verso 27, e jogaram para o futuro. Pegaram um elástico, ou seja, lá em Daniel tem uma profecia das 70 semanas, que vai estar sobre isso lá adiante. Houve um momento na história em que esses homens interromperam a profecia. Interrompeu. Eram 70 semanas. Na 79ª profecia, que está em Daniel 27, eles interromperam, pararam a profecia, os homens, e jogaram para o futuro. E ao jogar no futuro, eles entenderam que esses 3 anos e meio, que está em Daniel 27, era exatamente o anticristo que viria, faria paz com Israel, Israel ia construir o terceiro templo, ia voltar a oferecer sacrifício e as ofertas de manjares, esperando o Messias. Vamos esperar sentado. E o lugar para a construção desse templo, o terceiro templo, seria onde? O Monte Moriá. E o que está construído no Monte Moriá está o Domo da Rocha, que é um templo islâmico, né, muçulmano. Aí eu pergunto a vocês acham que realmente os muçulmanos vão deixar que os cristãos, né, os judeus, tirem aquele templo para reconstruir o terceiro templo? Jesus falou assim, ó, a casa de vocês vai ficar deserta. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não fosse derribada. E com isso, a reforma protestante foi decaindo. Né? Lutero morreu e os ensinamentos ficaram discutindo uma coisa e outra, não prosseguiram na caminhada para entender o que Deus
queria que eles entendessem. Por isso que essa igreja tinha nome de que estava viva, mas estava o quê? Estava morta. Ok? Então, amanhã, vamos estudar sobre Filadélfia. Em Filadélfia, todo o restante das doutrinas bíblicas que Lutero não viu, que foi um para a sua época, foi um grande, Lutero teve uma participação muito grande, como Calvino também, e muitos outros, mas as doutrinas não haviam chegado completamente, as verdades completas da Bíblia não foram chegadas até Sardes. Quando nós chegamos em Filadélfia, que é o próximo estudo, ela foi chamada Cidade da Porta Aberta. Por quê? Filadélfia quer dizer amor fraternal. Deus abriu as portas, a Inquisição já havia acabado, o Papa foi preso em 1798 por Napoleão, as perseguições haviam acabado, não havia mais nada que impedisse a igreja de avançar. Certo? Então, em Filadélfia, as portas foram abertas, e quando Deus abre as portas, ninguém consegue fechar, e quando ele fecha, ninguém consegue abrir. Então, em Filadélfia, houve um grande reavivamento da história da igreja. Isso vamos estudar amanhã, né? Faltava ainda descobrir muitas coisas sobre a verdade bíblica. O santuário, que vamos estudar sobre isso, que é depois das 7 igrejas, vamos estudar sobre o santuário, né? O ritual do santuário, que é muito importante, porque a Bíblia fala categoricamente que existe um santuário no céu, e o da terra que Moisés construiu era uma cópia do que estava no céu, e chegaria uma época que esse santuário da terra deveria desaparecer para que o segundo santuário entrasse em funcionamento. Está no livro de Hebreus isso aí, a gente vai estudar sobre isso. E através desse estudo santuário que veio por um batista chamado Guilherme Miller, ele estudou sobre as escrituras e concluiu e sobre o santuário. Ele preveu para o fim das tardes e manhãs a volta de Jesus. É isso que eu vou estudar esta manhã, né? E falar um pouco sobre as coisas que, apesar de que Miller estudou sobre o santuário, sobre a volta de Jesus também, que isso foi esquecido muito lá atrás, faltava descobrir muitas coisas ainda. E quando cheguei em Filadélfia, todo o livro, toda a profecia, ela foi descoberta ali, de maneira muito abrangente e aberta para nós. E pela fé em Deus, amanhã estaremos aqui para poder estudar sobre Filadélfia, a cidade da porta aberta. E a grande decepção e o grande movimento que houve naquela época, né? A grande, como se chama aqui, como foi lá no Pentecoste, né? Um grande revivamento que chamou a atenção das pessoas para estudar o Apocalipse e Daniel, né? Então, o que aconteceu em Filadélfia foi algo que Deus concedeu para que despertasse as pessoas. Você lembra que nessa época em Filadélfia, nós estudamos os 4 acontecimentos que marcariam o tempo do fim, onde iam despertar as pessoas para estudar a Bíblia, Daniel e Apocalipse. Lembra disso? Quando Jesus abre o sexto sino, foi o que João viu. Ele viu 4 sinais que marcariam o tempo do fim. Isso despertou as pessoas. O terremoto, o grande terremoto foi de Lisboa, o sol e a lua escureceram e a queda das estrelas. E a queda das estrelas ela aconteceu exatamente na época de Filadélfia, no dia 3 de novembro de 1833. Isso é algo histórico, algo profético, que não podemos deixar passar de largo isso aqui. Amados, que Deus nos abençoe. Espero que vocês tenham compreendido a lição de hoje e que Deus nos ajude a cada dia a avançar e a entender a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Temos ainda aí 10 minutos. Se você quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, está aí aberto. Fábio, e aí? Deu para compreender? Mas daquela parte que você, se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Mas tem uma parte que você falou que, acho que no primeiro versículo ali, ó, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E você tinha falado alguma coisa sobre Lutero, sobre a igreja protestante. E aí ficou Sim. confuso. Quando eu li essa parte, me deu a impressão que estava referindo à igreja católica, né? Que tens Não, nomes, que vives e está forte. Mas você falou alguma não, coisa de Lutero, aí não. eu confundi um pouco.
Não, porque ele não estava referindo à Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha um poder naquela época e as pessoas viviam nas trevas. Então, a própria igreja vivia nas trevas. Então, já estava morta. Quando Lutero é chamado por Deus para desvendar essas mensagens, tanto que ele traduziu a Bíblia para o alemão, para a língua dele, né? Então, o que ele recebeu, ele transmitiu. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas que receberam a mensagem, né, com a morte de Lutero, as pessoas foram abandonando os ensinamentos dele. Então, quando você recebe a mensagem, Fábio, você recebia essa mensagem aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que prosseguir com ela, correto? Eu tenho que prosseguir com ela para descobrir o que tem mais lá na frente. Então, quando Lutero morreu, o que aconteceu? Os seus ensinamentos começou a entrar muitos teólogos, muitas discussões que não tinha nada a ver, sabe? E foram abandonando o resto de que conhecer. Por isso que essa igreja tinha nome que realmente viveu, ela viveu esse momento, mas estava morta, porque ela tinha que ser consolidada. Então, ela tinha nome que vivia, porque realmente foi um divisor de águas, mas estava morta porque os ensinamentos deles foram deixados de lado. Não está servindo a igreja católica, porque ela já vivia nas trevas há muito tempo. O conhecimento da luz, ela chegou a Lutero, e Lutero recebeu esse conhecimento e espalhou. Só que, infelizmente, não foi consolidada o que ele ensinou. As pessoas foram abandonando. Mas ali havia pessoas, realmente, que não se contaminavam, né, com esses ensinamentos, com aquelas discussões teológicas. Em vez de avançar, estagnaram. Entendeu? Em vez de avançar, estagnaram. Por quê? Desculpa. As verdades ainda vinham na frente. Jesus conhece tudo. Ele sabia que isso ia acontecer. Por isso ele escreveu na Bíblia. Então, só em Filadélfia é que realmente veio todo o conhecimento da verdade. Aí agora depois vem Laodiceia. E Laodiceia, infelizmente, é uma igreja que está morna. Tem todo o conhecimento, se arroga do conhecimento, mas é uma igreja morna. Não é fria e nem quente. E vem um conselho de Deus para ela. Compre ouro refinado pelo fogo para ficar rico. E veste branca para te vestir, para que não veja a vergonha da tua nudez. Então, estamos no sétimo período da igreja. Não haverá o oitavo período. Então, a gente crê pela profecia, pela história, já passamos por Filadélfia e estamos em Laodiceia, que é o último período da história. Ok? Esse versículo 2 aqui, Salles, toda essa parte dos sardos aqui, você não entende então que está falando da igreja católica, então você entende que está falando Não. da protestante ali, isso. Não, exato o que aconteceu. Quando ele manda a carta, ele não manda para uma determinada igreja. Ele manda para o cristianismo em geral. Certo? Quando ele manda a igreja de Sardes, foi uma igreja reformada, aí já está falando aqui que o cristianismo, porque Lutero era católico, né? Calvino era católico. John Hus era católico. Todos eles eram protestantes, eram que viviam dentro da igreja. Então, lá de dentro, Deus chama essas pessoas. Então, essas cartas não foram escritas para uma igreja específica, porque também a igreja católica é cristã. Você vê, quando ele manda a carta para Tiatira, ele manda para o período que ele ia viver. Tiatira foi uma igreja que corrompida totalmente. Quando manda passagens, uma igreja reformada. Então, através de Lutero, a igreja recebeu os ensinamentos da justificação pela fé, a tese que ele pregou na Casa de Wittenberg, e dali deveria seguir, conhecer outras coisas que durante a Idade Média ficou escondida. Então, como você falou, esta carta foi enviada para o cristianismo de Sardes e começava ali com Lutero, exatamente. Bora lá então. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui no Seu nome, Senhor, aprendendo a Sua palavra, Senhor, cada vez mais possamos, Pai, ter a revelação necessária, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que é necessário para nós, Senhor, para que possamos cumprir o Seu propósito, Senhor, que o Senhor possa nos Amém. usar como Seus instrumentos, Senhor, aqui nessa terra, Senhor, e possamos ser luz por onde nós passarmos, Senhor. Agradeço, Pai, agradeço, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem colocado nesse devocional, por esse presente maravilhoso, Senhor, por esse estudo bíblico, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Salles, pela vida dos tantos irmãos aqui que estão aqui presentes, Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos que não puderam estar aqui presentes hoje. Guarde, Pai, sob o seu manto sagrado, Senhor. Proteja nossas casas, proteja nossas famílias, Senhor. Olhe, Pai, olhe por todas as pessoas que estão em necessidade nesse mundo, Senhor. Por todas as pessoas que estão carentes, Pai. Por todos aqueles que precisam, Pai, do seu amor, Senhor. Que seja Amém. um dia maravilhoso, de grande abundância, repleto de amor. Obrigado, Senhor.
Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.